Bom, já que a gente falou aqui do Alexandre Matos, é outro tema para a gente colocar na pauta aqui no De Placa. O Alexandre Matos foi demitido logo na primeira segunda-feira do ano pela nova diretoria do Atlético Mineiro, e a informação do Esporte Interativo, informação divulgada ontem pela Priscila Senhorões no portal do Esporte Interativo, é de um possível interesse do São Paulo na contratação do Alexandre Matos para ocupar o cargo de diretor de futebol. Tem uma nova gestão agora, né, assumindo o São Paulo depois das eleições, né, com o Júlio Casares comandando e montando aí essa diretoria. Então, o Alexandre Matos seria a bola da vez. A reportagem do Esporte Interativo apurou que o São Paulo tem interesse na contratação do Alexandre Matos. Aliás, o Matos está negando, né? A gente até falava aqui do que surgiu de informação em Minas Gerais no início da semana, aquela história de que a relação do Matos com o Sampaoli teria se desgastado de maneira quase que definitiva depois do Matos defender a saída do Sampaoli e a chegada do Felipão, irritado com os supostos exagerados pedidos do Sampaoli. O Matos nega, né? Diz que isso não passa de um boato de rede social, não confirma, mas essa informação, essa versão acabou saindo em Minas Gerais no início da semana. Boato de rede social não, foi publicado numa coluna, ele tá no mínimo desqualificando um jornalista, que aqui eu não me lembro quem foi, mas depois se a gente pesquisar aqui eu dou crédito, foi publicado num veículo e não é boato não. Se ele quer negar, ele tem que negar falando, ó, fulano de tal trouxe uma coisa que não aconteceu. Dizer que é boato é, no mínimo, você querer desqualificar o trabalho. Já achei aqui, foi o Victor Martins, que tem o blog do Vitão no portal Uai Super Esportes, de bastidores do futebol mineiro. Exatamente, então assim, não é boato não, a notícia tem nome e sobrenome. Então, assim, se ele quer negar, é todo o direito dele normal. Mas não pode dizer que isso é um boato de internet. Boato de internet é o que você recebe no zap aí, que ninguém sabe, ninguém viu, de onde foi, ninguém viu. Seu WhatsApp fóbico, onde já se viu? Caramba, não tem fonte mais confiável do que o Zap Zap. Da tia. Eu até estava vendo no chat aqui, olha, de onde vocês tiraram, nenhum setorista deu isso, que o Matos, o Filipão, então tá aí dado, né? Foi o Vitor Martins. Pelo amor de Deus. Tá aí, Vitor Martins do portal Super Esportes. Então só para colocar, a notícia tem nome e sobrenome, publicada num veículo, então assim, não é nada de boato de WhatsApp não é boato de internet não, só para pontuar, porque... aliás, eu tive a oportunidade de ler o texto, estou com ele aberto aqui novamente, li na segunda-feira, assim que ele foi publicado, e assim, o texto ele traz muitos detalhes, até de data, de sequência de acontecimentos, então assim... Exato. É direito do Matos negar, tá? Direito, ele só não tem direito de dizer que é boato de internet, não é boato de internet, a notícia tem nome e sobrenome. Bom, e agora, Alexandre Matos... Notícia exclusiva do Esporte Interativo, notícia que ontem a gente já trazia, Alexandre Matos sendo alvo da nova diretoria do São Paulo. Então tem um verdadeiro ou falso sobre isso. No momento em que a gente vê o São Paulo sofrer com o aumento da sua dívida, com gastos elevados com a sua folha de futebol, no momento em que se fala em austeridade, talvez até um olhar maior para a base, até com garotos que o Diniz está aproveitando, inclusive nessa temporada que pode ser de título brasileiro, falar em Alexandre Matos faz sentido pelo perfil agressivo do Alexandre Matos no mercado? Então, verdadeiro ou falso vai nessa linha, o Mauro Betting. Alexandre Matos não é um bom nome para comandar o futebol do São Paulo, diante de todas essas circunstâncias que eu apresentei agora. Tá. Verdadeiro ou falso? É falso, ele é um grande nome. Acho que a gente falou aqui, né, que a gente falou sobre ele recentemente aqui no The Placa, acredito. Boa, certeza. Primeira do ano. Isso, bem colocado. Sempre fundamental. Hashtag primeira segunda-feira do ano. Eu pelo menos... vou fazer o meu primeiro comentário sobre Alexandre Matos no ano. Exatamente. No caso é o segundo. Então, assim, eu citei as qualidades dele, qualidades e características e pontos negativos, tal. Eu comparei ao Luxemburgo na boa questão, no olhar, tal, no jeitão, tal. Assim, ele no Cruzeiro e no Palmeiras, e mal teve tempo no Galo,
ele é um cara que faz o cheque, quer dizer, ele vai lá, é o portador, tal, digamos, do cheque, mas alguém tem que pagar o cheque, ele também, né, ele usa um dinheiro que lhe é dado, né, você pode discutir as contas do Cruzeiro, mas não foram tantas na gestão, foi mais para frente. No Palmeiras ele tinha já ele chegou praticamente junto com a Crefisa, teve essa felicidade, teve as contas arrumadas até pela pessoa física do Paulo Nobre, então o presidente do Palmeiras que o contratou e tal. Então, assim, eu acho ele um nome tão agressivo, e agressivo eu falo tanto no aspecto positivo quanto no negativo, porque o Alexandre, até pelo jeito que ele vai para fazer a negociação, ele cria muitas animosidades. O ex-presidente do Santos, Modesto Roma, o Modesto Roma gostava mais do Corinthians do que do Alexandre Matos, e quem é santista sabe o que significa isso. Então, assim, com razão ou sem razão, enfim, o próprio Modesto falou algumas coisas fora do ar, a versão dele, o Alexandre já havia me contado outras coisas, enfim, é de negociação de cada um. Não estou aqui, não sou aqui ninguém para ficar julgando. Mas eu acho que o São Paulo talvez precise de um cara como esse, desde que falar, ó, é o seguinte, tio, é só até aqui, tá? Eu acho que ele já fez, eu não vou ficar de novo citando, fez coisas muito boas. Eu acho que o saldo dele no Cruzeiro e no Palmeiras foi extremamente positivo, tá? Falando do futebol, e falando do futebol também falando com digamos, se não austeridade, mas com responsabilidade financeira, tá? Até porque, repito, não é banco imobiliário, eu não sou o betting mais qualificado para falar sobre finanças, e já tem na família, eu posso dizer com um gigantesco cabotinismo, tivemos dois, o meu pai e o Eric Betting, que entende disso, de negócio, de esporte também. Então, assim, eu acho um nome muito bom para o São Paulo e para qualquer outro clube, mas com essas ressalvas, tá? Com aspectos positivos e negativos, eu acho que o balanço a favor do Alexandre Matos é favorável. Porque aí, certeza, tem um negócio, né? O Alexandre Matos gastou pra caramba. O dinheiro não era dele, era dinheiro dos clubes. Então, se o Palmeiras... Deu resultado, né? Deu resultado. Então, se o Palmeiras trouxe o Alexandre Matos e tinha dinheiro em caixa para contratar, beleza, o Alexandre Matos trabalhou com a realidade que ele tinha. Se o Atlético Mineiro tinha investidores dispostos a gastar mais de 200 milhões em contratações para conseguir resultados em campo de curto prazo, beleza, o Alexandre Matos estava lá e fez o que era, seguiu a diretriz, né? Então, acho que ele vai se adaptar, imagino, se ele está chegando num clube, se ele aceitar, se ele topar trabalhar num clube com restrições orçamentárias, ele vai saber muito bem até onde pode ir, imagino. É verdadeiro ou falso? Ele não é um bom nome para o São Paulo, dado o aperto financeiro que a gente imagina que o São Paulo vai viver nos próximos anos, certezas? Cara, eu acho que é verdadeiro, ele não é um bom nome, porque a gente fala dele, a gente coloca o Alexandre Matos como um gastador, né? Como, ele... Mas, de fato, não é ele que é um gastador, é a pessoa que dá carta branca para ele gastar dinheiro. Então, ele não fala assim, eu vou comprar um cara aqui de 10 milhões, hein? O presidente não sabe. Não é assim. O presidente fala assim, galera, olha só, tem esse cara aqui, vamos lá. Alexandre, você tem esse dinheiro para gastar. Só que, como o São Paulo tá vendo a dívida aumentar, e vai depender de uma adaptação do Alexandre Matos. A gente tá falando aqui, ele é um bom nome caso ele se adapte, mas e se ele não se adaptar? A gente tem que colocar isso em questão também. Então, eu não sei se seria o momento de contratar um cara que é muito conhecido por fazer grandes trabalhos, mas grandes trabalhos que tem, por virtude, essa gastação de dinheiro alta, né? Então, eu acho que talvez poderia trazer alguém que saiba confirmadamente trabalhar com pouco recurso. Então, se, por exemplo, bate na porta do Botafogo, tem uma cacetada dos últimos 100 anos aí, a gente não tem dinheiro. Então, quem sabe alguém quer do Botafogo para ir pro São Paulo. Mas, então, eu acho que não é um bom nome por depender dessa adaptação dele, que eu não duvido que ele seja capaz. Mas tem o famoso e se não for, que a gente está baseado em poucas coisas, né? Então, a gente depende muito do esse e se. Então, eu acho que é um momento muito arriscado para fazer isso, ainda mais no São Paulo, que está tudo bem estruturado, tudo bem certinho, como eu falei na segunda-feira. Parece que estão construindo uma pilha de cartas de baralho, e se alguém soprar alguma coisa de errado, pode desmoronar tudo. Então, acho que nesse momento tem que ser com o mais cautela possível. Eu acho que não é o momento para trazer um cara que depende de uma possível adaptação. Tá. Lembrando, galera, tem que deixar o like aqui pra gente liberar mais dicas do que time é esse daqui a pouquinho. Então, senta o dedão pra gente chegar nos 4.000 likes aí. Faltam menos de 1.000 pra gente bater os 4.000 likes. O Caio Lucas está dizendo aqui, o Alexandre Matos não deixou o Sampaoli mandar embora o Jair e o Hever. Foi ótimo pro Galo. O Matos saiu por questão política, por vaidade. Está dizendo o Caio que certamente aqui é alvinegro, é torcedor do Galo.
E aí, o VSR, é verdadeira ou falsa essa afirmação? Não seria legal, não seria uma boa para o São Paulo nesse momento ter o Alexandre Matos? Perfis não se encaixariam? Vamos lá, peraí. Não é um bom nome, eu acho que é, então é falso, né? Não é isso? Tá. Você acha que é um bom nome? Então, eu acho que, como diria aquele nosso amigo, né? Pode ser e pode não ser. 50%, já diria o coisa. Então, eu acho o seguinte... Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. Armando, pode ser 60%, 40%. Como eu disse, certeza, né? O Matos é bom de gastar o dinheiro dos outros? Acho que sim. Agora, o Matos também, ele tem alguns pontos que ele pode ajudar o São Paulo. Como? E pegar um Everton Ribeiro custando barato, como ele fez, um Ricardo Goulart, um Tietê, um Roger Guedes, né? Então, um Moisés. Então, assim, quando a gente diz que o Alexandre Matos gastou muito dinheiro, gastou. Mas ele também buscou jogadores que custaram baratíssimo e deram muito retorno. Everton Ribeiro, facilitei aqui, Everton Ribeiro, Goulart, Tietê, Moisés, Roger Guedes. Então, se ele fizer esse trabalho no São Paulo, ele pode ser muito bom. Ele olhar aqui um jogador na Série B, que ele conhece, que ele rascunhou, e pode dar impacto imediato. Um jogador que está em fim de contrato, que não está bem, mas que ele sabe que pode, então isso ele pode fazer. Se o rótulo dele de gastador, e de fato ele começou a ajudar, contribuiu para o início da dívida do Cruzeiro, né, lá atrás, e depois teve o caso que aí ele já não estava mais parte, o caso da diretoria seguinte, que roubou o Cruzeiro, né, então, segundo o próprio Ministério Público de Minas Gerais. No Palmeiras, ele tinha muita grana para gastar, então ele gastou muito dinheiro, mas ele também teve essas contratações que tiveram um ótimo custo-benefício. Quanto que ele pagou pelo Moisés? Nada. O Moisés foi principal jogador do Brasileiro de 16, um deles. Né? Quanto ele pagou pelo Tietê? Barato, o Ricardo Goulart mesmo, como eu já tinha falado segunda-feira, essa mesma lista que você falou. O Ricardo Goulart foi baratíssimo quando veio do Goiás. Quando veio do Goiás, o Everton Ribeiro jogava bem no Curitiba, mas não... Então, assim, se ele... Aliás, só rapidinho, o Ricardo Goulart é muito importante, que foi muito importante no Cruzeiro. Ele já estava tudo acertado a palavra do Ricardo Goulart, o Atlético chegou a anunciar que tinha contratado. E até onde eu sei dessa história, e ele conta até também no livro dele, que é um livro interessante, que lançou no final do ano passado, o Alexandre Matos, ele fala sobre essa negociação, ele entrou rasgando no empresário, poupar o Ricardo Goulart, o nosso acordo, que o Atlético estava cobrindo mesmo a proposta do Cruzeiro para o Goiás, e para o Ricardo ele conseguiu dar uma segurada, e até onde eu sei do outro lado também. É isso, e foi um gigantesco acerto, evidentemente. Ele participou do chapéu do Dudu também, né? Não, o chapéu do Dudu é anterior a ele. É anterior a ele, isso que eu estava na dúvida aí. Não, mas ele participou, quer dizer, ele chegou junto, ele participou, mas não foi o principal. Sim, mas então é isso, assim, o Alexandre Matos gastou muito dinheiro nos últimos clubes? Gastou, fato. Mas você gasta dinheiro, quando tem, ou 2, quando tem irresponsável que deixa você gastar o que não tem. Pelo que o Júlio Casares tem falado, ele não será irresponsável com as finanças do São Paulo. Pelo menos é o que ele tem falado. Na prática pode ser outra coisa, mas eu estou pegando aqui o que ele tem dito. Ele não será irresponsável de finanças do São Paulo. Então ele vai chegar e falar, Alexandre, quer vir? Vem. Mas aqui é conta-gotas. Ok. Se ele fizer esse trabalho de identificar boas oportunidades, o Matos pode fazer esse papel. Ele pode fazer esse papel. Só tem um ponto aí. É nítido que, eu não sei se é coincidência ou não, os times comandados pelo Matos não usam muito a base. E o São Paulo parece precisar usar a base. Perfeito? Então você pega o Palmeiras, quando entra num jogo dentro do Monumental, quer dizer, não foi no Monumental, mas dentro de Buenos Aires para pegar o River, com 3 garotos no meio campo, eu posso pensar que com o Matos lá isso nunca aconteceria.
Embora ele, junto com o Cícero, foram os cabeças que fizeram a reformulação da base. Ele gosta de fazer a contratação, mas ele foi fundamental também nesse processo de formar a base do Palmeiras. Mas ele prefere fazer negócio. Mas, de novo, é uma coisa que vai além, ele era cobrado, nesse caso não vou defendê-lo, mas vou entender. Quem escala não é o Matos. Quem escala não é. Quem escala não é. Isso é importante ser dito. Mas uma coisa é você ter no clube o norte de que vai usar a base. Então, de repente, você chegar lá. Quem é o meu volante reserva? É o Patrick de Paula. Talvez, se fosse o Matos lá, ele ia buscar um volante reserva. E aí, automaticamente, você, no primeiro momento, pelo menos, você escala o volante reserva que chegou pronto, entre aspas, do que escalar o Patrick de Paula, que a gente supunha que não estava pronto. E hoje a gente vê que está mais do que pronto. Mas, enfim. Então, esse é um ponto aí que você tem que colocar. Mas eu acho que ele pode ser, sim, um bom nome para o São Paulo. Por isso que eu vou botar falso aí nessa sexta-feira. E só tem que ver o seguinte. Quantos garotos do São Paulo vai vender, se vai vender, depois de uma campanha de título, para zerar essa conta aí, porque o São Paulo, no ano passado, teve 150 milhões de reais de déficit, né? Quer dizer, no ano passado não. De 19 para 20... foram 150 milhões de déficit. E você tem que ver o que vai ser no ano da pandemia, né?